às quintas-feiras, e ela começava com um pequeno estudo do Evangelho, preparando-nos para a reunião mediúnica. Após esse estudo, as pessoas que eram encaminhadas para essa reunião tomavam o passe. Então, nós não podemos ainda fazer essa reunião mediúnica. Então, nós elastecemos o tempo para um estudo do Evangelho, mas sempre com temas voltados para o socorro, tanto às pessoas encarnadas que estão necessitando de algum reforço, de alguma vinculação com ideias mais elevadas, no campo do sentimento, entendendo o sentimento, aquilo que vibra no nosso coração, aquilo que faz parte de nós para vencer as dificuldades do caminho. E também para atender, como todas as reuniões, mas essa tem uma especificidade, que é o atendimento aos nossos irmãos desencarnados, alguns sofredores e outros ainda envolvidos nos processos de vingança, de distanciamento das lições do Cristo, por alguma razão, por algum problema vivido e por um fortalecimento, muitas vezes, do orgulho, do sentimento de vingança, desses sentimentos que nos colocam em condições muito vulneráveis perante a vida espiritual. Então, vamos ter sempre em mente que a nossa reunião ela requer uma cooperação. Os companheiros que têm pessoas para vibrar por elas mentalizam em sua mente, no seu coração, envolvendo-as, mas vamos procurar fazer um grupo que esteja reunido também nesse propósito de elevação espiritual, de auxílio aos que sofrem encarnados e aos que sofrem desencarnados com essa característica de perturbação própria ou de perturbação alheia. São nossos irmãos, nós também somos necessitados dessas lições, dessas reflexões, com o objetivo de nos elevarmos, de nos mantermos vigilantes, atentos, e eles também, vamos, de alguma forma, levar até eles a nossa fraternidade, o nosso amor, né? Dentro daquela postura que o Cristo nos legou. Mas hoje eu vou projetar aqui só os créditos, tá? Uma questão de... Agremiação Espírita Isabel, 23 de setembro de 2021. Nós vamos tratar, o tema vai ser o poder da fé. Se está no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, capítulo 19, itens 1 a 5. Vanderlei. Os créditos são os seguintes: Kardec, Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866. 120ª edição, Rio de Janeiro, TEB, outubro de 2002. Kardec, Alain, O Livro dos Espíritos,
Princípios da Doutrina Espírita, tradução de Guilherme Ribeiro, 85ª edição, Rio de Janeiro, FEB, abril de 2005. Então, são os textos que vão basear a nossa apresentação, tá bom? Eu vou ler primeiramente, depois vou fazer os comentários. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Poder da fé. Aí tem um trecho que Kardec coloca aqui, que é de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois vai muitas vezes ao fogo, cai muitas vezes ao fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. No sentido próprio, é o comentário de Kardec, né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas,
tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Essa questão é muito importante, né? E é uma virtude que é preciso ser trabalhada, ela se desenvolve, ela precisa ser vitalizada. E a gente pergunta, né, nessa situação que está aqui, o relato do apóstolo Marcos, no Evangelho segundo São Marcos, ele entra em mais detalhes com relação a esse fato aí. Ele coloca esse acontecimento imediatamente após aquela ida de Jesus, Pedro, João e Tiago ao monte, onde a transfiguração ocorre, onde aparece Moisés e Elias. E depois eles descem. Quando eles descem, vê que a história conta que quando Jesus vem ao encontro deles, ele estava afastado com os apóstolos. Eles chegam e já está a situação acontecendo. No relato de Marcos, ele diz que ali estavam os escribas, acho que fariseus também, os apóstolos e o menino envolvido nesse processo obsessivo. Eles usam a palavra demônio aqui, mas não é. Nós temos que entender que essa palavra tem vários significados. Talvez para eles tivessem esse significado que normalmente se dá. Mas demônio, Sócrates falava que ele tinha um demônio, que na verdade era um orientador a quem ele se referia. Então, o demônio é entendido como um espírito, no caso aí, um espírito perturbador que tomava o menino, né? Pelo relato de Marcos, parece uma crise de epilepsia, e que ele espumava e tudo mais. Mas nós sabemos, embora a epilepsia tenha causas físicas, muitas vezes ela vem acompanhada de um processo de aproximação de alguma entidade ou até de uma entidade que toma a pessoa ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os discípulos tentaram
fazer aquela cura. Mas nós observamos a questão do ambiente espiritual que estava ali. A presença dos fariseus e escribas era sempre uma presença negativa, era sempre uma atitude em que eles torciam para as coisas não funcionarem. E eles se deliciavam com vamos dizer assim, o fracasso dos discípulos em tentar curar, afastar aquele espírito da criança. Porque, de alguma forma, eles tiravam a credibilidade dos discípulos e, indiretamente, atingiam Jesus, que era o grande foco que eles tinham. Sempre, eles normalmente estavam presentes, mas sempre criando situações embaraçosas para perturbar Jesus. Me lembra muito, e isso ocorre nos dias que correm, com todos os trabalhadores sinceros ligados à mensagem do Cristo. No caso nosso, na doutrina espírita, e mesmo em outras crenças religiosas, quando o trabalhador está realmente voltado para atender, para cumprir a vontade de Jesus. Nós não somos privilegiados pelas perseguições. Qualquer criatura na Terra que esteja dedicada a um trabalho no bem, ela sofrerá as influências, os ataques dos espíritos que combatem o bem por infelicidade deles, né? Então a ambiência era muito negativa e, de alguma forma, isso prejudicou também a ação dos discípulos. Mas quando Jesus chega, Jesus ele tem uma condição espiritual muito além. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, vamos recordar o que diz Kardec no Livro dos Espíritos a respeito das 3 ordens de espíritos, que ele faz uma classificação, que pode ter outro tipo de classificação, mas ele diz aqui, por exemplo, os espíritos imperfeitos, eles são da 3ª ordem. Qual é a característica desses espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Naturalmente, vamos ver agora os espíritos bons. Os bons espíritos da 2ª ordem, características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. E vamos ver a 1ª ordem, que são os espíritos puros. Caracteres gerais, nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Então, Jesus é um espírito puro. Então, ele não tinha nenhuma influência da matéria, nenhum obstáculo da matéria em relação ao espírito. E tinha autoridade intelectual e moral sobre todos os espíritos das demais ordens. Então, é uma condição muito elevada. Já os bons espíritos, dependendo da elevação deles, mas eles ali demonstram que eles têm uma predominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, os bons espíritos, eles, embora ainda tenham na sua condição espiritual alguma influência da matéria, o espírito predomina sobre a matéria, ele não se submete à matéria. Já os espíritos imperfeitos, eles estão naquela condição em que a matéria é como se a matéria mandasse no espírito. Ao invés do espírito comandar a matéria é que comanda o espírito. Então,
A criatura que está nessa condição, aí nós vemos ali o espírito que atacava o menino, e não só ele, porque naturalmente ele não estava sozinho. Existiam outros espíritos envolvendo aquela situação. E vemos também dos encarnados os escribas que faziam, vibravam para que tudo desse errado, né? Então eles traziam uma influência negativa ali. Quando Jesus chega, e os discípulos não tinham ainda o poder, a condição de suplantar a influência daquele meio ambiente e de dominar o espírito com a autoridade moral que o Cristo tinha. Mas o Cristo, quando chega, Jesus, quando chega, ele, ele tem uma condição que o ambiente material não consegue submetê-lo, não é um obstáculo para ele. A gente pode dizer assim, mas quando ele foi preso, ele se submeteu porque quis, porque deixou, né? Porque se ele quisesse, ele poderia ter condições de, mas ele queria dar lições para a humanidade inteira. Então, ele demonstrou um poder muito grande ali. E nesse caso, ele ordenou ao espírito que se afastasse. Mas antes, ele dá uma notícia para as pessoas que não conseguiram fazer aquilo, falando, e depois conversa com os discípulos que perguntam por que eles não conseguiram. Ele disse, porque eles não tiveram uma fé robusta. Então, o que é essa fé? Acho que isso nos interessa profundamente. Kardec faz uma abordagem ali a respeito das condições em que a pessoa pode vencer, ela querer realizar alguma coisa e encontrar dentro de si forças que possam fazê-la realizar aquele projeto que ela quer realizar. Mas é importante nós dizermos assim, nós costumamos dizer que nós temos uma fé cristã, que nós cremos em Deus, que nós somos seguidores do Cristo. Isso nós dizemos. Isso não é mentira, isso é verdade. Mas existem algumas coisas que nós também reconhecemos. Nós temos uma fé que não é incondicional. Existem situações quando a gente questiona um grupo de pessoas espíritas, vamos falar do nosso caso, né? A respeito daquela colocação de Jesus, quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu adversário? Uma vez ou 7 vezes? 7 vezes, né? 7 vezes, ele pergunta. Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A pergunta em si já coloca a condição que Pedro estava disposto a perdoar. Quer dizer, o limite dele, que ele coloca verbalmente, é perdoar 7 vezes. Mas Jesus, como em tudo que ele ensina, ele nos ensina a romper limites. O mundo advoga muito que a pessoa rompa os limites para a realização das suas paixões inferiores. Você não pode se conter, você não deve se limitar, você deve dar vazão àquilo que você sente, ao que você quer. Então, o mundo incentiva, fortalece a pessoa superar os limites da inferioridade. Jesus, ele nos convoca a vencer, a uma luta para vencermos, para superarmos os limites superiores, os limites que nos mantêm na inferioridade espiritual. Então, isso é muito importante. Mas, na realidade, às vezes nós falamos assim, não, mas olha,
é muito difícil perdoar o inimigo. E mais adiante, Jesus diz que nós temos que, não, se nós queremos ser perfeitos, ou seja, se nós queremos caminhar na direção da perfeição, nós devemos amar os inimigos. Olha, aí a pessoa, não, isso é demais, isso aí só Jesus mesmo pode fazer. Então, a nossa fé, muitas vezes, a gente admira Jesus, a gente crê em Deus, mas nós temos, muitas vezes, nós estabelecemos condições. Não, o meu limite é aqui, eu não consigo passar daí. Quando eu digo eu não consigo, eu dei uma ordem para mim mesmo. Eu dei fiz uma colocação em que eu me amarro naquela situação. É lógico que eu não posso dizer que eu sou capaz de perdoar todos os meus inimigos, que eu sou capaz de amar os meus inimigos. Agora, quando eu digo que eu não sou capaz, que eu não vou ser capaz, que eu não vou perdoar, que eu não vou fazer, eu já estabeleci dentro de mim um código de conduta. Então, muitas vezes, nós observamos espíritos que perseguem nossos irmãos, que perseguem outras pessoas, que não perseguem de graça. Essas pessoas fizeram alguma coisa contra eles em vidas passadas ou no presente. Eles fazem muitas vezes é uma pessoa boa, assim, uma pessoa normal da vida. Mas quando observa, quando lê uma notícia em que alguém fez uma barbaridade com alguém e alguém se vinga, alguém lincha alguém em plena rua, alguém persegue o outro e pede para matar, ele aprova aquilo. Quando ele aprova, ele se coloca na posição de que é capaz de fazer a mesma coisa, defende essa posição. Ou então a pessoa diz assim, não, se fosse comigo, se fizer isso comigo, eu faço isso, isso, isso. Ele dá uma ordem para ele. Então a nossa fé, muitas vezes, é limitada porque nós a limitamos. Nós estabelecemos um limite para as nossas atitudes e uma definição de como vamos proceder. Então, é importante, no cultivo da fé, nós não podemos ter aquela postura orgulhosa de que somos capazes de fazer tudo, mas não podemos agasalhar sentimentos que nos dão comandos para, quando a situação ocorrer, nós agirmos dentro daquele comando que nós próprios estabelecemos. Então, a fé, quando Jesus fala que eles não tiveram a fé suficiente, significa que eles estavam submetidos ao ambiente externo ali, que eles não confiavam nem neles, nem no amparo divino. Veja, eles eram discípulos de Jesus, sabiam que Jesus não poderia abandoná-los. Mas nós, na atualidade, nós nos colocamos como discípulos de Jesus. Por quê? Por que discípulos? Porque estamos aprendendo com ele. Nós não estamos ensinando. Nós estamos todos aqui aprendendo. A palavra de alguém que aviva os ensinamentos de Jesus é a palavra de alguém que está aprendendo também. Não é alguém que já conquistou as coisas todas. É um trabalho de fortalecimento da alma. Então é importante nós termos essa ideia. E Jesus falou ali, se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam a montanha e ela se transportaria. A gente olha assim, puxa, é um exagero, né?
É um exagero. Nós costumamos dizer que isso vem ocorrendo de fato, não com religiosos, mas homens não necessariamente crentes em Deus, mas crentes em si mesmo. Por exemplo, nós temos regiões no nosso país, no norte, que são regiões ricas em ferro. E nós retiramos esse ferro, são verdadeiras montanhas de ferro. Retiramos esse ferro, embarcamos em trens ou outros recursos, levamos para o porto. Do porto, botam no navio vai para a China, vai para o Japão. Ou seja, nós transportamos uma montanha de ferro do Brasil para o outro lado do mundo. Isso é lógico que não é num estalar de dedos, mas é numa atitude de perseverança naquele trabalho. Então, quando Kardec comenta essas montanhas, são exatamente as montanhas que nos pesam na própria alma, que nos colocam numa condição inferior, que submetem a nós, espíritos imortais, em função das induções, dos apetites que a matéria estabelece sobre nós. E das imperfeições, né, que estão dentro de nós e que nos vinculam à experiência terrestre. Veja, quantos espíritos, quantos de nós, vamos falar assim, no passado, perante situações em que somos induzidos por nós mesmos ou por outras pessoas a um processo de vingança em relação aos que nos feriram, quantas vezes nós deixamos de buscar a elevação espiritual que nos traria a felicidade verdadeira para sucumbirmos num processo de vingança que leva muitas vezes séculos para serem solucionados, quando um dos adversários resolve pensar, refletir. E é interessante que os espíritos que estão nessa condição, e muito provavelmente nós já estivemos nessa condição e devemos vigiar para não cair nessa condição, os espíritos veem Jesus como um adversário. É uma atitude completamente irracional, como se Jesus estivesse atuando para torná-los infelizes, quando, na verdade, aquele espírito que quer se vingar é o espírito que está fazendo mal a ele mesmo. E Jesus, com os seus ensinos, ele busca a libertação dessas almas. É interessante como nós somos dotados de inteligência, de razão, de raciocínio, e perante as questões da vida, as questões morais, no sentido da relação com o próximo, nós nos deixamos submeter a um estágio de desequilíbrio que o outro nos estimulou a fazer e que nós passivamente nos deixamos envolver e não percebemos isso. Não conseguimos entender que o nosso verdadeiro inimigo não é aquele que está do lado de fora, é aquela imperfeição que está dentro de nós. E nesse particular, é fundamental o fortalecimento da fé. Eu me lembro, quando lia o livro Paulo Estevão, quando Paulo vai para o deserto, já tornado cristão, depois de ter sido responsável pela morte de várias pessoas, pela tortura de várias pessoas, inclusive pessoas que foram torturadas por ele mesmo, pessoalmente. E quando ele encontra Jesus, ele revê toda a sua vida, ele muda
E aí ele vai para o deserto, passa 3 anos no deserto, refletindo. E lá encontra um casal maravilhoso, abençoado, Áquila e Prisca. E os dois lendo o Evangelho, ele resolve dizer que ele também era cristão. E depois de uma certa confiança estabelecida na relação entre os três, ele fica sabendo que eles foram para o deserto fugindo da perseguição de Paulo, de Saulo de Tarso, e que Saulo tinha sido responsável por não observar que um dos assessores de Saulo, por interesses pessoais, porque queria a, a loja que o pai dele tinha, o negócio que o pai do Áquila desenvolvia, denunciou-o como cristão. E, embora fosse cristão, mas tinha interesse pessoal. E ele foi morto. Então, o Saulo chega uma hora que pergunta a eles: se vocês encontrassem com Saulo de Tarso, que foi o responsável por esses sofrimentos de vocês, o que vocês fariam? Aí o Áquila e a Prisca disseram: nós o perdoaríamos, porque muita coisa aconteceu sem que ele soubesse. Amenizaram a situação. E disseram que durante a perseguição, quando eles estavam em Jerusalém, na casa do caminho com Pedro e os discípulos, Pedro dizia para eles orarem, que nós tinham que orar por Saulo. Veja só, era o perseguidor, era o inimigo. E Pedro, seguindo as orientações de Jesus, pedia para que todos orassem por Saulo de Tarso. Ora, naquela hora, o Saulo diz assim: não, isso pode não ter acontecido com a responsabilidade direta, mas é tudo responsabilidade do Saulo. E aí ele pergunta: por que vocês perdoariam? Porque Jesus disse que nós devemos perdoar os inimigos. Olha só, isso é fé. Numa hora dessa, toda a estrutura de uma crença pode cair por terra no encontro com o adversário. Pode cair. Mas não cai quando a pessoa realmente confia na palavra que lhe foi dada, confia em Jesus. É diferente. Muitas vezes nós entendemos que a fé é aquela fé que nós pedimos e somos atendidos. Eu tenho uma fé muito vigorosa, a pessoa diz. Tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Tudo. Mas, na verdade, a fé verdadeira não é aquela que pede e é atendida. A fé verdadeira é aquela que é capaz de vencer a própria vontade, as próprias paixões, para atender à vontade de Deus. A fé verdadeira, ela não quer ser atendida, ela quer atender à vontade de Deus. Então, é esse processo que é fundamental para que o espírito passe a dominar a matéria, a influência da matéria, as próprias paixões inferiores. É essa a ideia. Então, naquele momento em que eles não conseguiram curar a criança que era perseguida, que era influenciada pela entidade espiritual, eles demonstraram que ainda havia um caminho longo a percorrer. É interessante a gente ver que os discípulos, depois que Jesus parte também, e mesmo antes, eles estabeleceram curas. Existem relatos que a sombra de Pedro curava. Veja só, a pessoa que falava assim: se eu ficar sob a sombra de Pedro, eu vou ser curado. É uma forma de fé, mas a fé profunda não é. Eu não enxergo a grande fé maior
aquela em que a pessoa é curada fisicamente, mas aquela em que a pessoa é capaz de vencer os obstáculos para vivenciar os ensinos de Jesus. Essa que é a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que é capaz de perdoar o inimigo, porque é isso que Jesus ensinou. É isso que Deus quer de nós, porque nós estamos há séculos, há milênios, em que o processo é de reação inferior às ações inferiores. Quando Jesus veio trazer para nós uma mensagem de profunda renovação para as nossas vidas. E isso é uma montanha para ser retirada de dentro de nós. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu quero melhorar, mas eu tenho um defeito, eu não consigo. Quando ela diz isso, ela comanda para ela mesma que ela não consegue. Ah, eu tenho um hábito de falar mal dos outros, a minha boca não aguenta, ela sai falando. Quando a pessoa diz isso, ela comanda para ela mesma que ela vai permanecer assim. A pessoa diz, eu nunca vou conseguir perdoar alguém. Ué, ela determinou isso. Não é Deus que determinou isso, foi ela própria. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que desenvolver essa fé. Como? Primeiro, a gente lê o que Jesus nos ensinou, o que ele viveu. Ah, mas Jesus é um espírito perfeito. Eu não sou um espírito perfeito. Aí dá a impressão que Jesus veio à Terra mostrar para a gente o que ele fez e que a gente não pode fazer. Qual é um espírito dessa categoria faria isso aqui na Terra? Eu vou lá mostrar para eles o que é ser bom, mas eles não vão conseguir fazer isso. Isso é irracional, isso. Mas cá para nós, isso é uma boa desculpa, né? Melhor dizendo, é uma desculpa esfarrapada em que a pessoa se convence de que ela não pode fazer o que Jesus fez. Mas Jesus, na verdade, ele não veio aqui mostrar para nós o que ele pode fazer e nós não podemos fazer. Ele veio mostrar o que nós podemos fazer. E ele disse isso. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, e ainda mais. Por quê? Porque a pessoa, cumprindo o que Jesus ensinou, ela pode ir além, porque Jesus nos ensinou as coisas que a humanidade terrena pode fazer. Mas se nós pudermos fazer mais, significa que nós já avançamos, fomos além da característica própria da humanidade terrena. Então, a fé, ela é importante. Como vamos cultivar essa fé? Como desenvolver essa fé? Cada dia, cada dia é uma vida. Cada dia que a gente passa é uma vida. É como se nós dormíssemos, desencarnássemos e de manhã nós renascêssemos. É como se fosse uma nova encarnação. Vamos aprender, vamos buscar desenvolver um pouco mais a nossa alma. E aí a gente, ou de manhã, acho bom de manhã cedo, a gente fazer uma revisão do que a gente fez no dia anterior. Pode fazer de noite também, mas de manhã é bom para as ideias ficarem bem frescas. Vamos de manhã olhar para o dia de ontem e, puxa vida, eu pensei assim, eu falei isso, eu agi dessa forma. A quem que eu ajudei ontem? O que eu fiz de produtivo? Que esforço eu fiz para calar minha boca? Que esforço eu fiz para sair do meu eu pessoal e compreender o outro? Quando a gente faz isso, a gente fica impressionado como
como há montanhas para serem removidas dentro da gente. O que eu fiz? O que aconteceu? O que eu aproveitei? O que eu aprendi? E aí a gente olha para o dia que está começando e a gente vê, meu Deus do céu, cada situação difícil é uma oportunidade de crescimento. Tem um dia que a gente acorda, que a gente começa a viver e enfrenta uma situação. Pode enfrentar uma ingratidão de um ente querido. A ingratidão é horrível, né? Mas horrível é quando nós somos ingratos. Quando o outro é ingrato, é uma oportunidade para a gente amar. Porque a gente vai amar, porque a ingratidão só ocorre com os entes queridos. A ingratidão só nasce no coração da pessoa que foi beneficiada. Então nós vamos perdoar, vamos amar, continuar amando aquele que recebeu muita coisa de nós e que foi ingrato. Puxa, não é o meu inimigo. Ele pode até achar que eu sou inimigo dele, mas ele não é o meu inimigo, é uma pessoa que eu quero bem, que eu ajudei. E eu devo continuar ajudando com critério, com equilíbrio. Não só fazer a vontade, mas desenvolver o aprendizado espiritual. Então, o ingrato nos deu a oportunidade de diminuir a montanha de mágoa que às vezes nós costumamos desenvolver dentro do coração. Então é uma coisa importante. Existem outras situações. Um dia eu vou descobrir que eu estou doente. Uma doença qualquer. Uma doença que atinge todo mundo. E que não saia da minha boca aquela palavra que todo mundo, muita gente fala. Por que Deus fez isso comigo? Então, na hora da doença, eu vou mostrar a minha fé em Deus. Por que eu fiquei doente? Deus não me ama? Deus me ama. Deus é justo, é misericordioso. Deus nos ama. Eu sei disso, eu aprendi isso. Então, essa doença, ela tem uma oportunidade de tratamento para a minha alma. Primeiro, de aceitação das situações da vida e da compreensão de que Deus está me trazendo uma grande oportunidade de confiar nele. Que olha só, eu digo que eu creio em Deus. Mas que Deus é esse em que eu creio? Nós espíritas cremos em Deus e sabemos que Deus é a maior inteligência e a causa primária de todas as coisas. Nós sabemos que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, misericordioso, que me conhece mais profundamente do que eu mesmo, que sabe das minhas necessidades espirituais, das minhas necessidades materiais. E eu tenho que descobrir que aprendizado eu vou ter ali. Às vezes, quando uma doença nos atinge, nós fazemos um esforço muito grande, há pessoas que fazem um esforço muito grande para tornar os outros doentes, os que nos socorrem, os que nos amparam. Nós temos que animá-los.
vamos sentir dor, vamos sofrer, vamos ter limitações, mas isso não significa que nós vamos ficar limitados. A limitação de fora nos permite a libertação de dentro. Vamos lembrar o que Paulo de Tarso falou quando esteve preso em Roma. O que ele diz numa das suas cartas? Estou preso em Roma para me sentir livre para servir a Jesus. Ele viajava, ele pregava em todos os cantos, mas ele preso e não se sentiu limitado. Ele compreendeu que poderia continuar servindo. Nós sabemos de pessoas que estão em condições muito limitadas. Eu me lembro daquele senhor, esqueci o nome dele, lá de Padre Miguel, Não, é Aurino, né? Ele paralítico. E ele paralítico, ele mobilizou e construiu, ele liderou um trabalho de atendimento a crianças necessitadas, crianças com doenças. Eu me lembro, tinha um menino lá com aquela coisa, a cabeça enorme, né, que era hidrocefalia, e ele se submeteu a cortar as pernas, esse Aurino, para poder, sentado, administrar melhor aquela obra. Ele não precisava cortar as pernas. Veja só, ele fez isso para poder servir de uma forma melhor. A gente vê o Chico Xavier com limitações grandes na visão, no coração, rompendo limites para atender pessoas que fisicamente estavam saudáveis, levando orientações que libertavam as pessoas. Olha só que são exemplos de vida. Ah, mas eu não sou assim. Não, ninguém nasce nessas condições. Alguns até podem nascer. Mas a gente constrói isso na vida atual, cada dia. Cada dia é uma bênção que Deus nos dá. É uma misericórdia de Deus para o crescimento nosso. Se eu errei, se eu falhei, se eu estou hoje arrependido do que fiz, olha, se eu puder corrigir, corrijo. Se eu não puder corrigir, eu passo a agir bem daqui para frente. Eu posso fazer isso. Eu posso desenvolver isso. É a fé no que existe de bom dentro de mim. É uma confiança, é uma certeza de que Deus me submete a esse quadro, muitas vezes a meu pedido mesmo, para que eu descubra a luz que está dentro de mim apagada. Acenda essa luz. Então, a nossa vida, a fé, ela é muito importante. É uma virtude viva, dinâmica, que é capaz de nos levantar das condições mais infelizes. Por que Judas se matou? Ele se matou porque ele traiu Jesus. Ele se matou porque ele não teve fé na sua capacidade de superar aquilo e renovar a sua vida. Por que Pedro não se matou? Depois de ter negado 3 vezes Jesus e ter afirmado que seria capaz de morrer por ele. Por quê? Porque ele teve fé na sua transformação. Por que Saulo de Tarso não se matou ao ver o grande equívoco que teve na vida ao sacrificar Estevão?
esbofeteá-lo, feri-lo, persegui-lo e ser o responsável pela sua morte, por que não? Por que que ele depois perde a noiva querida, que era irmã de Estevão? Ele fica revoltado. Qual é a atitude dele inicial? Perseguir o Cristo através dos seus seguidores. É a ignorância da alma. Mas quando ele encontra Jesus, melhor dizendo, quando Jesus o encontra, e aí ele encontra, porque ele não procurou Jesus, ele procurou destruir Jesus, destruindo os seus seguidores. Mas quando Jesus se aproxima e ele cai em si, qual é a pergunta que ele faz? Senhor, que queres que eu faça? Veja só, a fé que está demonstrada nessa pergunta é a fé que significa mudança. Minha vida praticamente acabou. Perdi a mulher que eu mais amava, que eu amava. Cometi um crime com a pessoa justa, boa. O que que eu faço agora? Então ele está dizendo assim: Senhor, me devolve a minha esposa, a minha noiva. Ressuscita Estevão. Apaga tudo que eu fiz. Não. Fala, Senhor, o que queres que eu faça? Então, perante a nossa vida, nós vamos encontrar situações em que nós vamos precisar mobilizar essa fé. Porque uma grande parte da humanidade reencarna com projetos e desencarna sem os cumprir. Rodamos num círculo vicioso e não saímos do lugar. Uma grande parte da humanidade, é o que dizem os espíritos. Rodam, rodam e não saem do lugar. Por quê? Porque querem romper os limites da inferioridade. Porque não têm a disposição, não têm a vontade de romper os limites para cima. Não existe caminho fácil. Quando Jesus diz: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e dia a dia pegue a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que a evolução espiritual é um trabalho de cura da alma. Não é um trabalho fácil. Nós sabemos que a humanidade quer achar um caminho fácil. Ao longo dos séculos, mesmo com as orientações de Jesus, os chamados cristãos procuraram enganar a si mesmos, criando caminhos fáceis para alcançar um céu imaginário. Mas Jesus disse que o céu está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós. Então, no reino dos céus, o que que prevalece? Prevalece o amor, prevalece a justiça, prevalece o desinteresse pessoal. Não tem lugar para o egoísmo, não tem lugar para o orgulho, não tem lugar para ódio, não tem lugar para indiferença. O reino dos céus, da forma mais sintética que existe, é o reino do amor. É o reino do amor. Portanto, não é uma coisa fácil. Não vamos pensar que amor é apenas passar a mão na cabeça, dar um sorriso, dar um abraço. São manifestações boas, mas o amor significa coragem de vencer as próprias limitações, significa
uma fé robusta para superar a si mesmo. O mundo nos convoca para superar os outros. Jesus nos convoca para servir. O maior no reino dos céus é o que mais serve. Não é o que é servido. No mundo, os maiores iludidos são aqueles que são servidos, são aqueles que são elogiados pelos interesses dos que estão em volta. Então, a mensagem que nos chega hoje é uma mensagem de descobrimento da força da fé em nossas vidas. Essa é uma mensagem que não é apenas para os desencarnados, é para nós, que hoje estamos encarnados. Amanhã, quem sabe? Mas com certeza estaremos desencarnados. Mas que importa se estamos encarnados ou desencarnados? O que importa é o que temos dentro de nós, o que construímos dentro de nós, os limites que superamos. E que limites foram esses? Ficar olhando para baixo, com saudade das imperfeições, nos leva a uma situação triste. Olhar para cima, ver o teto que ainda nos limita e procurar vencê-los é uma mensagem de esperança. Mas ninguém rompe isso fazendo apenas a própria vontade, mas sim fazendo a vontade de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus para a humanidade. Muita paz, meus amigos, minhas amigas. Eu vou pedir a Vera para fazer a nossa prece, tá bom? Boa noite a todos. Vamos unir os nossos pensamentos, né? Vamos unir os nossos sentimentos e vamos orar. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, que nos proporciona essa oportunidade de estarmos juntos, estudando a doutrina espírita e fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança no seu amparo, na sua presença junto a nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por estarmos aqui. Muito obrigada pelas lições que nos chegam, por aquilo que estamos aprendendo, Senhor, nesses momentos em que se vê tanta dor, tantas perdas. Nós agradecemos por essa doutrina esclarecedora que dá aos nossos corações a esperança de tempos melhores. Nós agradecemos por tudo, Senhor Jesus. Cada um de nós aqui presente, estamos todos nesse momento unidos e agradecendo por tudo aquilo que nos chega ao coração, aos sentidos, todas essas lições que vêm do Evangelho, que vêm do seu coração amoroso, Jesus querido. Rogamos-lhe, Senhor, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos, por aqueles que se encontram em leitos de hospitais. Pedimos por todos os nossos companheiros que partiram, mas que eles se sintam, Senhor, lembrados, que nós sempre estejamos vibrando por eles, ajudando-os nessa nova experiência. Que a sua paz
penetre nossos corações, os nossos lares, que todos nós possamos, a cada dia, a qualquer lugar aonde vamos, onde quer que estivermos, Senhor, estar sempre agindo como cristãos, como espíritas, levando palavras de otimismo, de esperança aos corações que sofrem. Fique conosco, Senhor Jesus. Que a sua paz se faça em todos os corações, graças a Deus.